Aula de ciências, vamos lá, meus amores. Olha só, página 148. Peguem a apostila e vamos para a nossa aula de ciências. Página 148, dando continuidade aí. Olha só, corrente elétrica. Nós estamos falando um pouquinho sobre a energia elétrica, sobre a eletricidade. Nós vamos falar também sobre o magnetismo. Mas continuando aqui na parte de eletricidade, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre. E nós temos a corrente elétrica, vamos entender o que é. Se dois corpos estão cheios de cargas elétricas opostas, uma carga positiva e outra negativa, eles podem passar a carga elétrica de um para o outro. Quando isso acontece, forma-se uma corrente elétrica. Então, olha só. O que está falando aqui? Se dois corpos estão cheios de cargas opostas, então ó, aqui está cheio de cargas positivas e aqui está cheio de cargas negativas, tá? Está cheio de cargas negativas, eles podem passar essa corrente elétrica de um para o outro, tá? E quando isso acontece, eles formam uma corrente elétrica, tá bom? Quando isso acontece, gente, essa passagem de corrente, a corrente elétrica se forma, tá? É isso. Fácil, né? Clique. O fluxo ordenado das cargas elétricas é chamado de corrente elétrica. É o curso dessas cargas juntas, tá bom? Então, eles vão ficar juntos lá, ó. Cargas positivas com cargas negativas, tá bom? Vão andar juntos lá na corrente, tá? É assim, tá bom? Deu pra entender? Tudo bem? Vocês vão entender mais, espera aí, aguenta aí. A corrente elétrica, ela pode ser conduzida. Alguns materiais, como os metais, são bons condutores de energia. Outros, como a madeira, o vidro, o plástico e as louças, são maus condutores da eletricidade, sendo por isso conhecidos como isolantes. Então, aqueles materiais que conduzem energia, tá? Eles conduzem essa energia, eles são chamados de condutores. Os metais, eles são bons condutores, tá? De energia. Agora, os isolantes é quando a energia chega neles, mas ela não passa, tá? Isola. Eles podem ser ali a madeira, o vidro, o plástico, as louças, tá bom? A energia não passa por eles, eles são chamados de isolantes. O corpo humano, ele também conduz energia elétrica, vocês sabiam disso? Devemos ter muito cuidado com a eletricidade, evitando choques elétricos que são provocados pelo contato direto com outra fonte dessa modalidade energética. Então, o nosso corpo, ele conduz também energia elétrica, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Por exemplo, quando alguém está tomando choque, dependendo da voltagem do choque, né, da força desse choque, se você relar na pessoa, você também... a pessoa passa para você, porque nós somos condutores, tá bom? Então tem que tomar muito, muito, muito cuidado. E você tem que tomar cuidado para não relar, né, nessas fontes de energia, porque de eletricidade, né, porque elas podem passar para você essa energia, já que a gente conduz. 2. Nesta imagem, como o eletricista está se protegendo da corrente elétrica? Gente, vocês estão vendo que ele está mexendo lá diretamente com os fios, né? Então, isso é super perigoso. Por que ele não está levando choque ali? Por quê? Porque ele está usando o quê? Equipamentos de segurança. Quais são esses equipamentos? Olhem lá. Luvas, isso mesmo, o que mais? Capacete. E olha as ferramentas dele. As ferramentas têm cabo o quê? De plástico. Olha lá, lembra que o plástico ele é isolante. Então, quando ele pega na ferramenta, mesmo mexendo em algum lugar que tenha fonte ali, que passe corrente elétrica, essa corrente elétrica não vai passar para ele, porque tem o plástico ali que vai isolar essa corrente. Então, não vai conduzir para o corpo, tá bom? Do eletricista ali. E ele também tem que usar botas de borracha, tá, gente? Ali não tá aparecendo, mas ele também precisa usar botas de borracha, tá? Por que borracha? Porque borracha também é isolante, tá? Não pode ser nada que seja condutor. Número 3. Essas situações oferecem riscos, olha lá.
Para evitá-los, o que deve ser feito em cada caso? Olha ali, a pessoa está mudando a estação do chuveiro, né? Provavelmente ou do quente para o frio, do frio para o quente. E não está o quê? Desligando o chuveiro. O que pode acontecer? Pode dar choque, tá? É perigoso. Então, para não acontecer isso, o que ele deve fazer? E isso, desligar o chuveiro antes de mudar a estação. Certo? Gente, vamos escrevendo aí, tá? Pausem o vídeo, voltem se for necessário, tá bom? O segundo ali, qual que é o problema ali? Eles estão usando várias tomadas ali no mesmo interruptor, no mesmo, na mesma tomada. Então, estão colocando vários plugs ali. Tá certo? Não. Então, o que eles poderiam fazer para evitar isso? Utilizar uma tomada para cada aparelho, tá bom? Não pode usar vários aparelhos numa mesma tomada. Ainda mais se forem aparelhos que tem uma voltagem, né? Que consumam muita energia. Aí é perigoso. Muito, muito perigoso. Olha lá. Gente, e aí essa criança colocando uma tesoura ali? E olha, a tesoura, ela é de metal. Metal conduz o quê? Conduz energia elétrica. Então, a corrente elétrica vai passar ali, vai levar um choque, pode acontecer um problema sério ali. Então, o que deveria ser feito para evitar? Os pais devem colocar proteção nas tomadas, né? Quando tem crianças, e também orientar a criança que isso não deve acontecer, não pode ser feito, não pode colocar nada dentro da tomada, certo? Muito bem, fácil, né, gente? Raios e trovões. Você sabia? Olha lá, página 149, todo mundo comigo. Olha lá, vocês estão vendo ali, ó, ali nessa foto está mostrando diversos tipos de relâmpagos. Raios e trovões. Geralmente, quando ocorre uma tempestade, é possível ver raios e ouvir trovões. O trovão é o barulho produzido pelas descargas elétricas que acontecem na atmosfera, em forma de raios ou relâmpagos, devido às trocas de cargas elétricas. Então, como tem essa troca, olha lá, tá vendo? Ó, positivos, negativos, como tem essa troca de cargas elétricas, acontece, tá? Essas descargas aí, que são os raios ou os relâmpagos, tá? As descargas elétricas podem ocorrer de diferentes maneiras. Dentro da nuvem, entre duas nuvens, entre a nuvem e o ar, entre o solo e a nuvem e, na forma mais conhecida, entre a nuvem e o solo. Olha lá, estão vendo, gente? Ó, ali na imagem está mostrando entre duas nuvens, entre a nuvem e o ar, entre a nuvem e o solo, né? Está mostrando ali. Como forma de proteção, utilizamos para-raios, isto é, olha lá, em cima do prédio, tá vendo ali, gente? Isto é, barras metálicas pontiagudas que são colocadas na parte mais alta dos edifícios e ligadas à terra por um fio condutor. Quanto mais barras são usadas, mais eficaz é a proteção. Esses aparelhos foram desenvolvidos pelo famoso cientista Benjamin Franklin em meados do século XVIII. Então tem ali um metal bem pontiagudo, ele fica bem lá no alto, porque esse metal, como ele é condutor, ele vai puxar esse raio, e aí esse raio vai passar pelo fio e vai até a terra, tá bom? Ele não descarrega ali, causa danos, problemas, né, para as pessoas e causa muitos riscos, tá? Gente, é perigosíssimo raios, tá bom? E os trovões acontecem por conta dessas descargas elétricas, né? Então, toda vez que dá um raio, logo depois vem trovão, tá? Página 150. Circuito elétrico. Gente, então a gente viu ali corrente elétrica, né? O que é a corrente elétrica? É esse fluxo, né? Que ali tá falando no clique, ó. É esse fluxo ordenado das cargas elétricas, tá? E é chamado de corrente elétrica. As cargas elétricas positivas e negativas, tá? Agora, circuito elétrico. Número 4. Observe atentamente esta imagem. Em seguida, responda às questões. Olha lá a imagem. Nós temos ali 3 lâmpadas. Letra A. Como é uma lâmpada incandescente por dentro, gente?
Vocês sabem como que é uma lâmpada incandescente por dentro? Olha lá, dá pra aparecer aí, ó. Ela é oca. Ou seja, ela não tem nada dentro. Ela tem, mas assim, não é nada sólido por dentro, né? Ela é oca. Só que dentro dela tem alguns gases, tá bom? Que não reagem. Não reagem, só são gases que são inertes, eles não têm reação nenhuma, tá? Em uma estrutura de vidro com um filamento de tungstênio, que é essa parte ali, tá vendo, ó? Que é um metal muito resistente, tá? Estão vendo que aí no meio da lâmpada tem um metal? Ele chama tungstênio, tá bom, gente? É um metal bem resistente. Então, vou repetir, o interior da lâmpada é oco, só tem ali alguns gases que não tem reação nenhuma, esses gases não reagem um com o outro, só ficam ali dentro, tá bom? Em uma estrutura de vidro, né, com um filamento de tungstênio, que é esse metal que é bem resistente, tá bom? Todo mundo colocou aí? E já vai colocando certinho que nós estamos fazendo juntos. Letra B. O que possibilita o funcionamento das lâmpadas, gente? Sabem? A Bru vai falar para vocês, olha só. Para que uma lâmpada funcione, o que precisa acontecer? É preciso que a energia elétrica, né, atravesse esse filamento, que é esse metal, tá bom? Então, quando você liga ali o interruptor, tem um fio, né, que vai ativar ali, tem ali a energia elétrica passando. E quando isso acontece, essa energia ela vai passar por esse filamento de tungstênio, vai ativar esses gases que estavam inertes, que não estavam reagindo. Esses gases que estão dentro da lâmpada, eles vão ser ativados e aí vai gerar essa luminosidade, certo? Então precisa ali da energia elétrica para passar essa energia elétrica pelo filamento de tungstênio, esse metal, que é um condutor, né? Daí esse tungstênio ele vai ativar os gases ali no seu interior e vai gerar a luminosidade, que é o que a gente vê, a lâmpada acesa, tá bom? Letra C. A terceira lâmpada na imagem pode ser acesa? Por quê? Olha lá a terceira lâmpada, gente. Ela pode ser acesa? Não. Por quê? Porque ela está queimada. O que significa ela estar queimada ali? O fio, olha lá o fio de tungstênio, estão vendo? Ele se rompeu. E para que essa lâmpada ela funcione, precisa ter uma circulação dessa energia elétrica no interior dela. Quando rompe esse filamento aí de tungstênio, não circula a corrente elétrica, tá bom? A energia elétrica não circula, não passa de uma para outra, tá vendo? De uma pontinha ali para outra, não passa. E essa corrente, essa energia elétrica precisa circular, tá bom? Então, quando ela não circula, não funciona. Então, essa lâmpada não vai funcionar porque ela está queimada, o fio ali se rompeu de tungstênio e a energia elétrica não circula, tá? Dentro da lâmpada, e aí ela não vai funcionar mesmo. Gente, coloquem bem direitinho aí, tá? É importante que vocês saibam isso. Clique. O caminho percorrido pela corrente elétrica é chamado de circuito elétrico. Então, corrente elétrica a gente já aprendeu, que é o quê? É o fluxo ordenado das cargas elétricas, tá bom? Positivas e negativas. Esse fluxo aí, né, é chamado de corrente elétrica. Agora, o caminho que a corrente elétrica percorre é chamado de circuito elétrico. Tá bom? Tudo certo? Deu para entender? Não pode confundir, tá bom? Mas o clique tá aí para isso, tá bem simples, tá? Ele tá explicando muito bem aí, tá bom? Para que a corrente circule, para que aconteça o circuito, né? Que é a circulação dessa corrente elétrica, fazendo com que um aparelho funcione, o circuito precisa estar fechado. Olha lá, gente, isso aqui é super importante. Então, para que a corrente ela circule, tá? A corrente elétrica circule, acontecendo aí, né? O circuito, fazendo com que o aparelho funcione, o circuito precisa estar fechado. Caso haja alguma interrupção, algum circuito aberto,
a gente já vai entender isso melhor, tá? O equipamento não funcionará. Além disso, o objeto precisa estar conectado a uma fonte de energia, né? Para a energia elétrica fazer com que as cargas ali positivas e negativas estejam ali, né, ligadas e aconteça essa corrente elétrica passe e circule, né, no circuito ali elétrico. Por esse motivo, os equipamentos elétricos contêm chaves ou interruptores que a gente conhece. Sabe quando você vai apagar e acender a luz? Então, fazendo-o funcionar ou não. Então, é o interruptor que vai fazer com que o circuito esteja fechado, que é quando a corrente elétrica circula, ou ele esteja aberto, que é quando a corrente elétrica não vai circular. É o interruptor que faz isso. Vamos olhar ali, ó. Vocês vão ver muito bem aí na página 151. Gente, é muito legal. Olha lá. Observe os circuitos e responda as perguntas seguintes. Olha lá. Olha, na letra A, vocês podem ver ali, na A, que o interruptor está desligado. Olha o circuito está aberto. Quando o circuito está aberto, a corrente elétrica não circula. Aí, não tem como, né, o aparelho ficar ligado, tá? Quando o circuito está aberto, a corrente elétrica não vai circular, tá bom? E aí não vai estar, o aparelho não vai ficar ligado, tá bom? Então, quando o interruptor está desligado, a corrente fica aberta, tá bom? O circuito, aliás, fica aberto, olha lá. Agora, olha na letra B. Gente, é muito legal isso. Olha o circuito fechado. Tá vendo? Lembra que como lá na lâmpada aconteceu que quando a lâmpada está queimada e rompe o filamento do tungstênio, a corrente elétrica não consegue circular? A corrente elétrica precisa passar de um lugar para o outro, senão ela não circula, e aí não tem como funcionar o aparelho. Agora olha lá na letra B, o interruptor está ligado, o circuito está fechado. Com o circuito fechado, a corrente elétrica consegue circular. Olha a corrente elétrica circulando. Ela tem que estar ligada ali numa fonte de energia, né, elétrica, numa bateria, né, em um gerador que vai gerar energia elétrica, e aí vai passar ali a corrente, né, que foi gerada por essa energia, vai circular. Quando o circuito está aberto, a corrente elétrica consegue circular, certo? Aliás, fechado, a corrente consegue circular, certo? É como se fosse assim, ó. Aqui está a corrente passando. Aqui o circuito está aberto. Ela não consegue continuar circulando. Agora, se eu vou e fecho esse circuito, olha lá, a corrente continua circulando. Gente, é bem intuitivo, tá? Então, circuito fechado, corrente circula, o aparelho funciona, a lâmpada acende. Circuito aberto, a corrente elétrica não vai circular, aí o aparelho não vai funcionar, né? Ali não vai ligar, tá bom? A lâmpada não vai acender. Letra A. Por que na imagem A lâmpada está apagada e na imagem B ela está acesa? A Pro acabou de falar. Na imagem A o circuito está o quê? Aberto. Não tem corrente elétrica passando ali. Não tem corrente elétrica, está aberto. E a corrente elétrica só circula, né, quando ela consegue ir de um ponto para o outro. E na imagem B, ele está fechado, o circuito está fechado. Daí tem a condução da eletricidade. A eletricidade é conduzida, a corrente elétrica consegue circular. Deu para entender? É fácil, né? Vão fazendo aí, gente. Pausa o vídeo se for necessário. Letra B. Mencione a função do interruptor, da pilha e dos fios. Gente, o que o interruptor faz? Olha lá. Isso, gente, é ele que permite a passagem da corrente elétrica, porque é ele que abre ou fecha o circuito. Quando o circuito está aberto, é porque não vai passar corrente elétrica. Quando está fechado, a corrente elétrica vai passar. Então, o interruptor é ele que faz essa permissão, né? É ele que permite a passagem da corrente elétrica, tá? Permite ou não, né? Tudo certo? Muito bem. Agora, a pilha. O que a pilha faz naquele caso ali?
a pilha está gerando energia elétrica, né? Ela é a fonte dessa energia elétrica, certo? Agora, e os fios? Os fios conduzem essa corrente elétrica, né? Essa corrente passa por dentro dos fios, tá bom? Tudo certo? Então vamos lá. Continuando. Em uma residência, a instalação elétrica é um tipo de circuito fechado, controlado por interruptores que possibilitam a abertura ou fechamento dele, certo? Na ilustração abaixo, podemos observar a tubulação que conduz os fios a diferentes partes do banheiro, interligando o circuito elétrico e permitindo o funcionamento das tomadas, dos interruptores e do chuveiro. Olha lá, nós temos a caixa de energia, né? E dali vai sair os fios, olha lá, dentro dessas instalações aí, tá vendo? Dentro dessas tubulações. E aí, esses fios, eles são ligados a todos os interruptores. Daí é o interruptor que vai permitir ou não o circuito estar aberto ou fechado. Quando quando o interruptor está desligado, o circuito está aberto. Não tem passagem de corrente elétrica. Daí não vai funcionar. A luz não vai acender, tá? Agora, quando a gente vai lá e liga o interruptor, quando o interruptor está ligado, ele fecha o circuito. Daí tem passagem de corrente elétrica, tem condução de energia, e aí a lâmpada acende e tudo mais, certo? Gente, é fácil, né? Vocês não acharam fácil? É muito tranquilo. Olha lá. Página 154. Nós vamos passar ali a parte da experiência, né? E nós vamos para a página 154. O conhecimento e o domínio do ser humano sobre a eletricidade possibilitaram avanços científicos extraordinários que transformaram o mundo no que nós conhecemos atualmente. Então foi tudo modernizando, a tecnologia foi acontecendo, né? Já chegou a eletricidade na cidade, trouxe mais modernidade para dentro da casa, mais praticidade, certo? Antes precisava fazer uma fogueira, antes precisava, às vezes tinha ali, o fogão era um forno a lenha, era aquela coisa ali, não tinha eletricidade, era muito difícil, não tinha ali a geladeira, eles precisavam armazenar os alimentos de uma outra forma para que não estragassem. Com a energia elétrica, com o conhecimento dos seres humanos que inventaram tudo isso, lembra que a Pro falou? Inteligência, gente, olha a importância, a função social aí, ó, da leitura e da escrita que a gente falou lá na aula de português. É uma função social da leitura e da escrita, olha só, permitiu à humanidade conhecer o que é energia elétrica, que hoje a gente não vive sem, é muito difícil, né? O homem da lâmpada, você sabia? Olha lá, o estadunidense Thomas Alva Edison, que viveu ali de 1847 até 1931, é considerado um dos maiores inventores que já viveu. Ao longo da vida, ele registrou mais de 1000 criações, entre elas a lâmpada elétrica incandescente, o ditafone, que era uma secretária eletrônica que gravava mensagens para serem ouvidas depois, foi ele que inventou. O cinetoscópio, com função semelhante à de uma filmadora, o microfone de grânulos de carvão para o telefone, etc. Mais de 1000 criações. Seus inventos revolucionaram a história. Olha que incrível, gente. Tudo isso uma pessoa o quê? Que usava a mente, que esforçava ali, que fazia o cérebro funcionar, não deixava ele dormindo. Fazia o cérebro funcionar, né? É isso aí, vocês são capazes disso e muito mais. A Pro sabe, a Pro tem certeza disso. É só se esforçar e estudar bastante, né? Meus amores, a Pro vai deixar de tarefinha para vocês aí a número 6, tá? É bem tranquila, vocês vão precisar pesquisar um pouquinho, mas vocês têm aí ferramentas para fazerem pesquisa a um clique, né? Não é para copiar e colar, tá? Vocês leem o que vocês forem pesquisar, leiam e aí vocês vão escrever com as palavras de vocês, gente. Tá bom? Não é copia e cola, certo? Porque vocês são inteligentes, conseguem interpretar o que vocês leem e escrever da forma que vocês entenderam, tá bom? Tudo bem? Então é isso, na próxima aula nós continuamos. Um super beijo e até a próxima!